O Retrato Oval é um conto de terror do escritor americano Edgar Allan Poe, envolvendo as circunstâncias perturbadoras de um retrato num castelo. O castelo em que meu criado resolveu invadir, ao invés de me condenar a passar a noite ao relento, dada a minha condição lamentável, era uma dessas construções que combinam grandiosidade com melancolia. Por muito tempo, ela havia erguido sua altivez no meio dos Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da senhora Radcliffe. Aparentemente, tinha sido abandonada recentemente. Estabelecemos nosso refúgio em uma das alas menos espaçosas e menos luxuosamente mobiliadas, situada numa torre distante do edifício principal. Sua decoração era opulenta, porém antiquada e desmoronada. As paredes, adornadas com inúmeros troféus heráldicos de diversas formas, eram revestidas de tapeçarias, bem como de uma coleção impressionante de pinturas modernas, emolduradas em ouro com um toque de arabesco. Eu me interessei profundamente, talvez devido ao meu estado febril, por esses quadros, pendurados não apenas nas paredes principais, mas também nos vários recantos que a arquitetura extravagante do castelo inevitavelmente proporcionava. Decidi que Peter fechasse as pesadas cortinas das janelas, já era noite, e acendesse um grande candelabro de vários braços perto da minha cama. Abri amplamente as cortinas de veludo preto com franjas que cercavam a cama. Dei essas ordens para que, caso eu não conseguisse dormir, pudesse alternar entre a contemplação das pinturas e a leitura de um pequeno volume que encontrei sobre o travesseiro, descrevendo e analisando os quadros. Li por um longo tempo, muito tempo. Contemplei de forma devota e religiosa. As horas passaram rapidamente, e a meia-noite profunda chegou. A posição do candelabro não me agradava, então, com dificuldade, para não incomodar meu criado que descansava, estendi a mão e mudei sua posição para que iluminasse completamente o livro. No entanto, o efeito foi completamente inesperado. Os raios de luz das várias velas caíram sobre um canto do quarto que até então uma das colunas da cama havia envolvido em sombras densas. Vi claramente à luz viva uma pintura que, inicialmente, havia me escapado. Era o retrato de uma jovem já madura, quase mulher. Dei um olhar rápido para o quadro e fechei os olhos. Por quê? No começo, eu mesmo não soube o porquê. Mas, enquanto mantinha as pálpebras cerradas, analisei rapidamente o motivo que me levou a fechá-las. Foi um movimento voluntário para ganhar tempo e pensar, para garantir que meus olhos não estavam me enganando, para acalmar e preparar minha mente para uma observação mais calma e segura. Após alguns momentos, olhei novamente fixamente para o quadro. Não havia dúvidas, mesmo se eu quisesse duvidar. O brilho inicial do candelabro sobre a tela dissipou o espanto e o devaneio nos quais meus sentidos estavam envoltos, e me trouxe de volta à realidade. O retrato, como já mencionei, era de uma jovem mulher. Era apenas um rosto e parte dos ombros, em um estilo que técnica e linguisticamente se chama de estilo de vinheta, muito ao modo de Sully em suas representações favoritas. Os braços, o peito e até as extremidades dos cabelos luminosos se fundiam sutilmente na sombra profunda que contrastava com o conjunto. A moldura era oval, magnificamente dourada e esculpida em metal, com um toque mourisco. Como obra de arte, não se poderia encontrar algo mais digno de admiração do que a própria pintura. No entanto, não era nem a execução da obra nem a beleza imortal da fisionomia que me impressionaram tão repentina e profundamente. Ainda menos acredito que minha imaginação, em meio a um torpor, tenha tomado o retrato por uma pessoa viva. Entendi que os detalhes do desenho, o estilo de vinheta e a aparência da moldura teriam imediatamente dissipado tal ilusão e me preservado de qualquer engano, por mais breve que fosse. Enquanto refletia sobre isso, permaneci meio estendido, meio sentado, por talvez uma hora, com os olhos fixos no retrato. Por fim, depois de descobrir o verdadeiro segredo por trás do efeito que me perturbava tanto, me deixei cair de volta na cama. Percebi que o encanto da pintura residia numa expressão vívida que combinava perfeitamente com a vida,
que a princípio me fez estremecer e, no final, me deixou confuso, cativado e assustado. Com um profundo e reverente terror, coloquei o candelabro de volta à sua posição original. Depois de afastar meus olhos da causa de tanta agitação, busquei avidamente o livro que continha a análise das pinturas e sua história. Fui direto para o número que correspondia ao retrato oval e li o relato vago e singular que se segue. Era uma moça muito bonita e amável. Ela cometeu um grande erro ao se apaixonar e casar com o pintor. O pintor era dedicado e sério, e já tinha sua arte como esposa. Ela, cheia de beleza e alegria, como um jovem servo brincalhão, amava tudo, exceto a arte, que considerava sua rival. Ela tinha medo dos pincéis e das tintas, que a afastavam de seu amado. Foi terrível para ela quando o pintor expressou o desejo de pintá-la também. Mas ela, sendo humilde e obediente, posou para ele durante semanas em uma torre sombria e alta, onde a luz entrava apenas pelo teto e brilhava sobre a tela desbotada. O pintor, no entanto, colocou todo o seu orgulho nessa obra, que avançava a cada hora. Ele era um homem apaixonado, estranho, perdido em pensamentos. Ele não percebia como a luz que caía de forma sombria naquela torre isolada estava afetando a saúde e a mente de sua esposa, que estava claramente definhando, exceto para ele. Ela sempre sorria, sem reclamar, porque via que o pintor, tão renomado, sentia prazer intenso em seu trabalho e trabalhava dia e noite para pintar aquela que ele amava tanto, mas que estava enfraquecendo a cada dia. No entanto, um dia, quando o retrato estava quase pronto, ninguém mais foi autorizado a entrar na torre. O pintor enlouqueceu de tanto empenho em seu trabalho e raramente desviava os olhos da tela, nem mesmo para olhar o rosto de sua esposa. Ele não queria admitir que as cores que usava na pintura eram retiradas das bochechas de sua esposa. E quando faltava pouco para terminar, apenas alguns ajustes na boca e nos olhos, o espírito da retratada ainda parecia estar vivo como uma chama brilhante. Assim, ele fez os ajustes finais, e por um momento, o pintor ficou em êxtase diante do trabalho terminado. Mas, um minuto depois, enquanto ainda olhava para o retrato, ele estremeceu e, chocado, gritou alto: "Mas é a própria vida!" E, de repente, virou-se para olhar para sua amada, ela estava morta. A história O Retrato Oval é um conto de Edgar Allan Poe, publicado pela primeira vez em 1842. Este conto gira em torno de um pintor não nomeado e sua esposa, que é retratada em uma pintura oval. A esposa, que é jovem e bonita, começa a adoecer à medida que o pintor se dedica cada vez mais ao retrato. À medida que o trabalho do pintor se aproxima da conclusão, a esposa fica cada vez mais fraca, enquanto a pintura parece ganhar vida. Quando o retrato está quase completo, o pintor percebe que o retrato não é apenas uma mera representação de sua esposa, mas algo mais, algo que parece possuir vida própria. No momento em que o pintor faz os últimos retoques na pintura, ele percebe que capturou não apenas a aparência, mas a própria essência vital de sua esposa. Com o choque dessa descoberta, ele se volta para sua esposa e percebe que ela faleceu. O conto aborda temas de obsessão, arte e vida, e examina o preço da perfeição artística e o poder da representação artística para capturar a essência da vida. Ele também destaca os limites tênues entre a realidade e a arte, além das consequências de se negligenciar a vida em favor da perfeição estética.